Então, o que acontece? Eu há muito tempo já sou procurado nas redes sociais, WhatsApp, tudo isso, com perguntas, né, diversas, sobre a questão da quimbanda, no geral, né, trabalhos, etc. E eu, depois de tanto ouvir pessoas e os seus conceitos, né, ou pré-conceitos, quer dizer, já vem com um conceito formado, hoje eu resolvi fazer esse vídeo assim de última hora para falar da questão Exu. Por quê? Muitas coisas que eu ouço ou que as pessoas até cobram, né, em relação à figura Exu de linha de esquerda ou da quimbanda, né, eu acho muito complicado. Então o que acontece? Eu vou fazer uma pequena introdução assim de pronto, não estou lendo texto nenhum aqui, é só a minha opinião mesmo, né? Nós vivemos num país, né, que foi colonizado por portugueses e a princípio, né, portugueses, índios e espanhóis e no caso os negros que vieram como escravos, né, foram escravizados, melhor dizendo, porque eles não eram escravos. Todos que aqui entravam eram obrigados a se converter ao catolicismo, ou seja, o cristianismo. Obrigados à força, né? Sob pena, na época da Inquisição, de ir à fogueira ou até à morte, né? Tudo isso. Nas câmaras de tortura que havia, né? Câmara de tortura mesmo. Nessa questão, temos que compreender que a sociedade como um todo, inclusive alguns praticantes da nossa religião, têm essa formação, posso dizer, social, ligada nos seus conceitos morais, intelectuais, de ação e reação, personalidade, tudo isso ligado à questão cristã, melhor dizendo, católico-cristã. É muito importante entender isso, que mesmo praticantes da religião, muitos até sacerdotes, não conseguem ver vida fora do conceito católico-cristão. É muito importante esse preâmbulo, como a gente chama assim, né? Para a gente compreender tudo isso, porque o que eu vou falar adiante tem muito a ver com isso. Por quê? Então tá, eu comecei falando sobre a questão da sociedade como um todo ser, eu vou falar uma palavra chata, domesticada dentro do conceito católico-cristão. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês mais velhos, quando iam dormir, o papai e mamãe ensinavam uma oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confia. Sabe, é uma coisa que era te soprado no ouvido desde bebezinho. Inclusive comigo aconteceu, embora minha mãe sendo também de religião. Olha que coisa doida. Fomos ensinados a orar, né? Para Jesus Cristo, para os anjos, para Deus, para Santa Maria. Isso é fato. Todos nós fomos. Quem estiver me assistindo também foi. E então eu tenho razão quando eu falo que a nossa sociedade ela é domesticada, domada, e é feita essa lavagem cerebral intuitiva de pai para filho, através da oralidade, tudo isso. Parece que só existe vida ali. Fora dali é um culto, é um rito, é algo de uma seita. É importante entender essa lógica, entende? Dentro desse conceito, nós religiosos de religiões ditas afro-brasileiras somos reconhecidos como
vendedores de milagres. Exatamente. Somos reconhecidos e compreendidos como vendedores de milagres e não como religiosos. Isso também acho muito importante falar. Sem tu conseguir, nem que seja aqui na tua cabecinha, fazer uma separação de que aqui a gente foi domado assim, ou domesticado, e que em outros lugares não foram, ou não deveriam ser, né? Tu não consegue respeitar o credo alheio. Não consegue. Não consegue. Entende? Se tu chegar, por exemplo, em países asiáticos, né? Ou do Oriente, tu vai ter um conceito de religião totalmente diferente. E um número de pessoas, mas assim, ó, muito maior do que a população do Ocidente, em que acredita em outros deuses, outras religiões. E detalhe, se alguém acredita em democracia, e se fosse prevalecer a vontade da maioria, nós seríamos a minoria. Como é que a gente quer dizer para o mundo que o certo é nós nesse conceito católico cristão? Muito complicado, né? O único salvador é aquele da minoria. Estranho. Eu vou fazer uma ressalva. Eu até acredito, eu digo até, não zombando e não desdenhando a figura de Jesus Cristo, a concepção da Bíblia como um livro, ou melhor dizendo, um apanhado de livros escritos por pessoas. Beleza? Pessoas sábias, legal, pessoas que no seu tempo foram muito importantes, que o seu discurso foi avançado para a época. E compreendo Jesus Cristo também como um grande profeta, entende? Talvez, dentro de uma explicação muito mais ligada a religiões afro-brasileiras, ele pode até ter sido um grande enviado do grande Deus. Sim, por que não? Nós temos aí dezenas de orixás e na África centenas, quase 1000, que foram enviados pelo grande Olorum, ou Olodumare, como se chama. Por que não? Né? É muito difícil explicar Exu sem fazer essa pré-separação, sem que as pessoas compreendam isso. E a partir disso, então, eu começo a falar. Ó, tem mais uma pergunta sobre Exu Duas Cabeças, né? Então, é muito importante falar de Exu Duas Cabeças, vem a calhar, porque tem um ponto que diz, eu não sei se deturpado ou não, que diz Exu Duas... Uma é Satanás do inferno, a outra é Jesus Nazaré. Exu que tem duas cabeças, ele olha, uma coisa assim, sua banda com fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Tu vê que mesmo no conceito de Exu, as pessoas fazem um ponto para ele em que tem que estar Jesus envolvido, porque sempre ele tem que estar nos dois pontos. É sempre o bem e o mal. E aí já coloca Exu, o próprio Duas Cabeças, como sendo algo que trabalha tanto para o bem quanto para o mal. E o bem sempre é Jesus. Jesus é Cristo, cristão. Ou melhor dizendo, quem acredita nele, cristão. Então vejam que já dentro das nossas religiões fomos domesticados novamente, essa palavra eu sei que está muito errada, mas para entender, de que a salvação é em Cristo, a salvação é no catolicismo. E que a gente até se envolve com a quimbanda, que é, como eu falo por propriedade, com a quimbanda nos momentos de necessidade, como forma de defesa ou como forma de ataque. Muito doido isso aí, cara, muito louco. Chega a causar uma certa indignação. Eu espero que os irmãos me compreendam, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. Muito interessante fazer essa analogia em primeiro lugar.